A maioria de nós cresce acreditando que, quando uma moeda está fraca, o país por trás dela deve estar em declínio. Parece lógico. Nações fortes têm moedas fortes, nações fracas têm pedaços de papel. Essa é a história ocidental. Mas e se a equação fosse invertida? E se a fraqueza pudesse ser manipulada e usada como poder? No final da década de 1970, a China estava a sair dos escombros da Revolução Cultural de Mao. A sua economia estava isolada, as suas cidades cinzentas, as suas indústrias congeladas no tempo. Então surgiu Deng Xiaoping, um homem pequeno com uma ideia enorme: abrir o país ao mundo. Em 1978, ele lançou uma série de reformas que atraíram capital estrangeiro e prometeram algo inédito: lucro. Fábricas começaram a surgir ao longo da costa. Os portos de contentores fervilhavam como colmeias. Os líderes da China tinham uma única missão: industrializar mais rapidamente do que qualquer um imaginava ser possível. Mas velocidade requer combustível, e combustível custa dinheiro. Como poderiam vender para o mundo partindo de tão longe? Vendendo barato. Incrivelmente barato. Aqui, a história passa da ideologia para a aritmética. Imagine que o yuan, deixado a flutuar livremente, fosse negociado a 5 por dólar americano. À medida que as exportações crescessem, a procura pela moeda chinesa elevaria o seu valor. 4 yuan, talvez menos, tornando os produtos chineses mais caros no exterior. Esse era o perigo. Então, Pequim tomou uma decisão radical: manteria o yuan baixo. O Banco Popular da China tornou-se um manipulador silencioso. Sempre que os dólares entravam provenientes das exportações, o banco comprava-os e emitia mais yuan, mantendo a sua própria moeda fraca. No papel, a taxa de câmbio oscilava em torno de 8 yuan por dólar. Na realidade, era um subsídio invisível para todas as fábricas chinesas. Os produtos que saíam de Xangai ou Shenzhen entravam nos mercados estrangeiros com um desconto permanente. Em 2014, as reservas cambiais da China tinham aumentado para quase 4 bilhões de dólares. Essa montanha de dólares era a prova de que o sistema funcionava. O yuan continuava barato, os produtos chineses continuavam muito baratos, e os consumidores ocidentais enchiam as suas casas com os frutos do trabalho de outras pessoas. Imagine um par de tênis que vale 50 dólares vendido por 10. À primeira vista parece caridade. No final, é conquista. Preços mais baixos compram cota de mercado. E cota de mercado compra controlo. A Nike poderia dominar o mundo da mesma forma se optasse por vender mais barato do que todos até que não restassem rivais. A China simplesmente fez isso em escala nacional. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, as fábricas chinesas multiplicaram-se como cogumelos após a chuva. Os excedentes comerciais dispararam. Os consumidores americanos e europeus deleitaram-se com a enxurrada de produtos de baixo custo. O Walmart tornou-se um santuário da globalização, com cada corredor repleto de evidências da revolução silenciosa da China. Televisões baratas, roupas baratas, tudo barato. Mas o barato tem um custo. Enquanto os compradores ocidentais comemoravam, as suas próprias fábricas começaram a morrer. Os empregos na indústria transformadora mudaram-se para o leste, primeiro lentamente, depois em ondas. Pequenas cidades industriais no meio-oeste americano ficaram vazias. As luzes permaneceram acesas, mas as máquinas ficaram em silêncio. E ainda assim, os políticos chamaram a isso progresso. Disseram aos eleitores que um dólar forte era a prova da vitalidade nacional. Nunca viram a ironia. Cada dólar forte comprava mais um carregamento de Guangzhou, e cada dólar enviado para o estrangeiro voltava rapidamente, não como mercadoria, mas como dívida. Eis como funcionava o ciclo. Cada dólar gasto em exportações chinesas acabava no Banco Central da China. Em vez de ficarem parados, esses dólares eram emprestados de volta aos Estados Unidos através de títulos do Tesouro. Washington financiava os seus déficits com o próprio dinheiro que acabara de gastar no estrangeiro. O ciclo era elegante, quase poético. Os Estados Unidos consumiam, a China produzia e ambos fingiam que era um equilíbrio. No início dos anos 2000, os resultados eram inegáveis. A China havia se transformado de uma região rural atrasada na oficina do planeta. Portos como Ningbo e Shenzhen se tornaram os mais movimentados do mundo. O horizonte se encheu de guindastes e concreto.
Rodovias uniram as províncias, alimentando um organismo industrial de escala impossível. Aos olhos ocidentais, parecia um milagre da globalização. Para Pequim, era a prova de um plano. A moeda fraca não era um sintoma, era o motor. Cada yuan subvalorizado comprava tempo. Tempo para construir fábricas, ferrovias e uma força de trabalho qualificada. Centenas de milhões saíram da pobreza e o país ganhou um impulso que nenhuma tarifa ou discurso poderia deter. No entanto, toda estratégia tem o seu lado negativo. Em Washington, as autoridades começaram a acusar Pequim de manipulação monetária. Não estavam erradas, mas não perceberam o essencial. Manipulação soava a batota. Na verdade, era cálculo. Um yuan barato enchia as lojas americanas, mas esvaziava as fábricas americanas. Aumentava os salários chineses, mas suprimia os americanos. Era uma troca de ilusões. O Ocidente mantinha o seu orgulho, a China mantinha os lucros. No início do novo milênio, o padrão estava definido. A China tinha transformado a fraqueza monetária em força geopolítica. Os seus líderes não veneravam o prestígio de uma moeda forte. Eles veneravam a vantagem que uma moeda fraca proporcionava. E enquanto os comentadores ocidentais debatiam a justiça, a China construía silenciosamente a infraestrutura do domínio. Portos, estradas e cadeias de abastecimento que se estendiam por continentes. O século XX tinha pertencido ao dólar. O século XXI começava a sussurrar um novo nome. E embora poucos no Ocidente percebessem, a fábrica do mundo já estava a tornar-se o credor do mundo. Em meados dos anos 2000, o plano da China começou a evoluir. A escada que ela havia subido, o yuan fraco, ainda estava no lugar, mas agora era hora de subir mais alto. Pequim começou a deixar a sua moeda valorizar apenas um pouco, para silenciar os críticos e projetar confiança. O mundo chamou isso de reforma. Na verdade, era uma vitória disfarçada de compromisso. O yuan barato já tinha feito o seu trabalho. Fábricas surgiram por toda parte, siderúrgicas, estaleiros, fábricas de eletrônicos. Estradas e portos formaram um novo sistema nervoso do comércio. A China não precisava mais de um desconto no papel para dominar as cadeias de abastecimento globais. Ela já as possuía. Uma moeda fraca tinha sido a faísca. O domínio industrial foi o fogo que se seguiu. Em 2005, o yuan foi libertado da sua paridade fixa e autorizado a subir gradualmente. No início da década de 2010, Pequim afrouxou ainda mais o seu controle. Economistas estrangeiros aplaudiram a mudança, acreditando que o país estava finalmente a jogar limpo. Mas a justiça nunca tinha sido o objetivo. O verdadeiro jogo tinha mudado da moeda para a indústria. O princípio continuava o mesmo: sacrificar lucros agora, garantir o controle mais tarde. Os subsídios estatais foram direcionados para o aço, os painéis solares e logo depois os veículos elétricos. As fábricas puderam vender abaixo do custo durante anos, absorvendo perdas que teriam levado à falência os concorrentes privados em outros lugares. Os mercados ficaram saturados, os concorrentes afundaram e, uma vez garantido o domínio, os preços se estabilizaram. Foi a desvalorização da moeda renascida como política industrial. As capitais ocidentais reagiram com indignação e tarifas. Os políticos falaram em comércio desleal e preços predatórios, mas nessa altura, a vantagem era estrutural. A China tinha se tornado demasiado integral para ser isolada, demasiado vasta para ser substituída. Cada smartphone, cada turbina, cada célula solar transportava um fragmento da sua cadeia de abastecimento. A dependência tinha substituído o domínio, silenciosa e completamente. E enquanto as fábricas prosperavam, Pequim começou a perseguir um prêmio diferente: a soberania monetária. Durante décadas, o dólar americano dominou as finanças mundiais, forçando os outros a viver na órbita de Washington. A China queria o seu próprio centro de gravidade. Então, começou a incentivar o comércio diretamente em yuan, contratos de petróleo com os países do Golfo, empréstimos para infraestrutura na Ásia e na África, acordos no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota. Cada acordo deslocava um pouco mais a gravidade para o leste. Então surgiu o yuan digital. Ao contrário das criptomoedas nascidas em porões, esta foi criada pelo próprio Estado. Não se tratava de especulação, mas sim de controlo. Uma moeda digital permitiu a Pequim monitorizar os fluxos de dinheiro em tempo real,
contornando a rede bancária dominada pelo Ocidente. Se fosse bem-sucedida, poderia permitir à China ultrapassar completamente o antigo sistema. Em 2016, o Fundo Monetário Internacional adicionou o yuan ao seu cesto de moedas de reserva de elite. Simbolicamente, isso significava paridade com o dólar, o euro, a libra e o iene. Psicologicamente, marcou o fim do aprendizado da China. O aluno do comércio global havia se tornado um mestre das finanças globais. Ainda assim, o Ocidente se agarrou aos seus próprios mitos. Os políticos se gabavam do dólar forte e do euro forte, confundindo a força no mercado cambial com a força no mundo real. Mas a China já havia reescrito as regras. Provou que o prestígio pode ser trocado por poder e que a verdadeira riqueza de uma nação não reside no valor da sua moeda, mas no que essa moeda construiu. Um yuan fraco financiou portos, ferrovias, satélites e cidades inteiras. Transformou o papel em pedra. É claro que a estratégia gera atrito. Manter as indústrias subsidiadas alimentou o excesso de capacidade e a dívida interna. A pressão estrangeira aumentou e as guerras comerciais eclodiram. No entanto, mesmo em meio a tarifas e sanções, a principal vantagem da China sobreviveu. Uma vez que uma cadeia de abastecimento se forma ao seu redor, ela não sai facilmente. Fábricas podem se mudar, ecossistemas não. Pense no padrão. Roma uma vez desvalorizou suas moedas de prata para expandir seu império. A Espanha inundou a Europa com ouro americano para financiar conquistas. Os Estados Unidos imprimiram dólares para sustentar seu alcance. A China desvalorizou seu yuan para construir o seu próprio. Ferramentas diferentes, mesma lógica. O dinheiro nunca é neutro. É política, arma e espelho. Tudo ao mesmo tempo. Na década de 2020, o eco dessa desvalorização de há muito tempo ainda moldava o mundo. O yuan já não estava indexado, mas a sua filosofia perdurava. Aceitar o sacrifício a curto prazo para obter ganhos a longo prazo. Fábricas que antes fabricavam brinquedos, agora construíam satélites. Engenheiros que antes costuravam roupas, agora projetavam baterias. A escada da moeda barata tinha sido removida, mas já tinha cumprido o seu papel. Elevar uma nação da escassez à supremacia. Enquanto isso, no Ocidente, o debate continuava. A China estava a trapacear ou simplesmente a pensar em séculos, enquanto os outros pensavam em trimestres. Cada tarifa e sanção parecia uma reação ao movimento de ontem, não ao plano de amanhã. Pequim não precisava gritar, só precisava esperar. É fácil não perceber o paradoxo. Na imaginação ocidental, uma moeda fraca significa fracasso, um símbolo de confiança perdida. Mas, para a China, a fraqueza tinha sido uma arma de paciência. Enquanto outros buscavam prestígio, ela construía capacidade. Enquanto outros exigiam reconhecimento, ela construía resiliência. E quando os números finalmente subiram, isso já não importava. A base já estava estabelecida. A história adora rimas. Os impérios sempre esticaram as suas moedas para esticar o seu poder. A China simplesmente aperfeiçoou a técnica para uma nova era. O império que construiu não era de colônias e canhões, mas de contentores e circuitos. Os seus soldados eram trabalhadores, as suas conquistas, medidas em contratos. E tudo começou com a escolha mais incompreendida da economia moderna: enfraquecer o seu dinheiro para que o seu futuro pudesse ser forte. Portanto, quando ouvir falar de moedas fortes e confiança do mercado, lembre-se desta história. O poder nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra através das taxas de câmbio, dos spreads de juros e das mudanças nas fábricas. O placar pode dizer uma coisa, mas o jogo real é jogado nas sombras da estratégia. Porque a fraqueza, quando escolhida, não é fraqueza alguma. É intenção. E a intenção, repetida por tempo suficiente, torna-se destino.